Deus, aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém. Glória ao nome do Senhor. Jesus é bom. O pastor falou que faz alguns dias que não pregamos, né, irmãos? Mas parece que foi ontem. Glória a Deus. E tivemos a madrugada orando ao Senhor, buscando algo da parte de Deus para a igreja. Acredito que Deus tem uma resposta para cada um de nós. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos o que a Bíblia nos ensina e nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ver os conflitos de um homem de Deus. Acredito que todos nós passamos por conflitos. Acredito que todos nós temos problemas em nossa vida. E não é diferente com aqueles que servem ao Senhor, aqueles que falam e propagam da palavra de Deus. E o pastor Moisés disse, da reflexão que trouxemos aqui uma certa manhã. E eu quero também trazer e compartilhar uma reflexão através da palavra para a sua vida. Nós entendemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus, Ele trabalha em nossa vida, Ele trabalha por nós e Ele trabalha em nós. Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo é o 18, irmãos. Jesus e João Batista, diz assim a palavra de Deus: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e o espírito maligno, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, aleluia. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Até o versículo 29, pastor Moisés pediu para que nós pudéssemos pregar neste domingo, e durante a semana, irmãos, a palavra, eu lia a palavra, relia a palavra, e Deus não falava ao meu coração. E essa madrugada, essa noite, eu falei ainda para a Sheila: eu estou tão cansado, mas eu preciso pregar amanhã. E o que pregar? Deus ainda não falou comigo.
E acordei, deitei, acho que eram umas 8 horas, 9 horas, e dormi, irmãos. E acordei às 23 horas e 50 minutos. E estava todo mundo já dormindo em casa, e geralmente nós em casa não dormíamos cedo. Aí já estava Shirley dormindo, Isaac dormindo, os cachorros dormindo, e eu acordei. E fui para a frente do meu computador, da mesa, onde eu faço meus devocionais, onde eu leio a Bíblia. E ali fiquei até as 4h50 da manhã. E Deus nos trouxe esse texto. Um texto que fala dos conflitos que um homem de Deus vive. Eu não sei se você já passou algum conflito. Eu vivo conflitos todos os dias da minha vida, irmão. Eu não sei, de repente você não vive, você não tem conflitos, mas eu vivo. Interior e exterior. Leio a palavra, tento buscar na palavra solução para aquilo que eu vivo. E eu vejo que o filho do deserto está preso, mas o ministério de Jesus está pujante. O filho do deserto está no cárcere, preso porque falou a verdade, porque confrontou pessoas poderosas, pastor. E o maior medo hoje em dia que eu vejo do cristão é de confrontar pessoas poderosas, de confrontar aqueles que estão no poder. Mas João, ele se levanta em uma época aonde ele tinha uma missão, como o pastor Moisés falou. Todos nós temos missão. E eu lembro que eu estava na garagem, na casa do pastor Moisés, e eu trouxe uma pregação: qual é a sua missão? Aí ainda até brinquei e falei: a missão do pastor Moisés é apacentar a igreja genuína de Osasco. A missão do pastor Fábio é ser co-pastor e ajudador do pastor Moisés. Eu falei: e qual é a minha missão, irmãos? É lembrar que vocês têm uma missão. É mais fácil, né? E nós olhamos aqui para o ministério desse homem, irmãos. Nós vemos que ele está passando por uma crise. Um momento que, na vida de um homem de Deus, eu não sei você, mas eu já tive uns conflitos existenciais comigo, e perguntei a Deus: será que eu estou no caminho certo, Senhor? Será que o que o Senhor tem para a minha vida é isso? É dessa forma? E eu vejo que o ministério de João foi um ministério pujante. Se nós abrirmos nossa Bíblia em Mateus capítulo 3, irmãos, nós vamos ver que no verso 1, qual era o ministério de João. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O ministério de João Batista foi um ministério que nós não vemos milagres, nós não vemos cegos enxergarem, paralíticos andarem, pessoas sendo curadas, mas nós vemos no ministério de João Batista que ele tinha uma missão, e essa missão era de proclamar a vinda daquele que poderia salvar e pode salvar todo aquele que a ele clamar e chamar. Nós vemos que a missão do ministério de João Batista foi pregar o caminho para o Messias. Lá em Isaías capítulo 40, do verso 3 ao verso 5, nós vamos ver essa profecia. E essa profecia se realiza aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1. Nós vemos que o ministério de João era chamar o povo ao arrependimento e à mudança. O ministério de João Batista foi chamar o povo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E nos dias de hoje, é difícil falar de arrependimento, né, irmãos? Nós queremos uma palavra que nos dê energia, que nos dê vida para continuar a semana, mas a Bíblia nos ensina que o ministério de João Batista era chamar o povo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, o versículo 8, vai nos falar que deem frutos e mostrem arrependimento.
Ele chamou aquele povo para dar frutos e mostrar arrependimento. Terceiro, o ministério de João Batista era batizar as pessoas. O ministério de João Batista foi batizar as pessoas. O batismo na água significava um arrependimento, significava o símbolo de arrepender-se das coisas que estava praticando e fazendo. E o ministério de João Batista também foi anunciar a vinda do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado, nós vemos que o céu se abre. Nós vemos que a palavra de Deus, ela gera o arrependimento, e o fruto do arrependimento é conversão a Cristo. O filho de Zacarias com Isabel, um garoto que nasceu em meio à improbabilidade, porque Zacarias já era idoso, Isabel já estava com o ventre fechado, mas o milagre que Deus tinha para aquele casal era que eles seriam pais de um garoto que traria o juízo sobre Israel. Uma palavra pesada. Imagina o tema da palavra, da mensagem de João: arrependei-vos, raça de víbora. Um tema forte, uma passagem forte que fala de pessoas que não tinham arrependimento. E ele estava falando para os crentes da época, os fariseus e os saduceus. Homens que conheciam a palavra, homens que ensinavam a palavra. E João Batista confronta esses homens, confronta os religiosos da época, mostrando que o reino dos céus, o reino de Deus, era um reino de arrependimento. Mas como todo homem, João também tem seus conflitos. Como todo homem de Deus, eu e você temos conflitos internos. Aqui eu quero colocar um tema: o conflito de um homem de Deus. Você, mulher, você jovem que serve a Deus, também tem seus conflitos, também tem suas angústias. João está com uma dúvida no seu coração, se nós olharmos o versículo 19 de Lucas, onde nós começamos a ler. Nós vemos que João, ele tem esse conflito dentro do seu coração, porque ele pergunta, e manda 2 discípulos dele, pergunta lá a Jesus: tu és aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? E às vezes nas nossas vidas nós passamos por alguns conflitos que nós olhamos para a palavra, mas será que isso vai acontecer? Será que é dessa forma que vai acontecer? Será que nós vamos ter que esperar eu passar por toda essa luta para que algo possa acontecer? Nós temos nossos conflitos, eu tenho os meus conflitos, irmãos. E esses conflitos não são poucos, não. Você pode ser diferente, você pode ser uma pessoa que fala: não, eu sou firme, irmão, eu não me abalo por qualquer coisa, não. Eu já me abalo, irmão. Tem coisas que me abalam, tem respostas ou notícias que chegam que me abala internamente, psicologicamente. Às vezes é uma doença, é uma perca familiar, é falta às vezes de dinheiro, é momentos de crises que vivemos dentro da igreja. Nós passamos por conflitos. Você fala: mas Senhor, será que o Senhor me chamou para ficar sentado aqui nessa cadeira e só ouvir? Ou será que o Senhor me chamou só para isso, vir à igreja, ouvir e ir para casa? Será que nós não temos os conflitos que às vezes nos tira até o ânimo? Eu estou desanimado, mas não é com Jesus, não. É com a situação que eu estou vivendo, é um modo de vida que eu estou passando. E eu vejo e coloco aqui o primeiro ponto: como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que nos atinge. Como você, como eu, podemos conciliar estas coisas? Se nós olharmos o capítulo 6, os versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus está curando, as pessoas estão sendo transformadas,
As pessoas estão recebendo de Jesus aquilo que iam buscar, e logo em seguida nós vemos o relato de João já preocupado, João no cárcere. Todos que ficaram cheios de temor louvavam a Deus. Um grande profeta de Deus se levantou entre nós, o versículo 16. Olha só, diziam eles: Deus interveio a favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalhavam-se por toda a Judéia e região circunvizinha. E logo em seguida, no verso 18, os discípulos de João contam para João o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha o que Jesus está fazendo. E João no cárcere. E João preso. E João na masmorra de Herodes. E João ali entra em conflito. E pergunta para os seus discípulos: vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo o nosso Salvador, ou vamos ter que esperar por algum outro. Você já teve dúvidas, irmãos? Você já se questionou aquilo que você tem passado ou está passando? Aquilo que você está vivendo? E você se confronta com Deus e fala: e aí, Senhor? Eu leio a tua palavra, eu vou à igreja, eu oferto, eu jejuo, eu oro, eu busco, eu vejo as maravilhas que o Senhor faz na vida do irmão da direita, na vida do irmão da esquerda, na vida do irmão de trás, na vida do irmão da frente, mas e na minha vida, Senhor? Até quanto eu tenho que esperar? João Batista está passando por esse conflito, irmão. João está passando. Como que você pode? Jesus cura os enfermos, Jesus ressuscita mortos, Jesus faz milagres, mas João está no cárcere. E esse é o maior drama que um homem de Deus pode viver. Às vezes a sua oração não ser atendida. Paulo ora 3 vezes, pede para que Deus tire o espinho da carne dele, mas aquele espinho permanece, e Deus fala: minha graça te basta. Às vezes a resposta que nós queremos ouvir de Deus não é aquela que você quer para a sua vida. Será que Paulo queria ouvir aquela resposta: minha graça te basta? Mas eu estou enfermo, mas eu estou doente, mas eu estou fazendo a obra do Senhor, e a escada se dobrou e caiu e quebrou o meu tornozelo, o meu calcanhar. Às vezes eu estou viajando com a minha esposa, fomos a um culto de aniversário da igreja, na volta, em uma curva, o carro desliza, bate e eles morrem. E a família fica preocupada, e os irmãos não entendem o que aconteceu, porque nós temos esses conflitos. Nós não conseguimos conciliar as maravilhas de Deus com os conflitos que nós vivemos todos os dias. Nós não conseguimos conciliar ter uma esposa enferma, um marido enfermo, um filho doente, mas as maravilhas de Deus não se realizam em nossas vidas. Ficamos com este conflito, e João está passando. Como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores da sociedade? Herodes no poder, João preso no cárcere. Herodes aqui, irmãos, representa, eu coloquei aqui o poder corrompido, a busca pelo prazer, a busca pelo status, a busca de fama. Mas João Batista, em contrapartida, ele representa na cadeia a voz da consciência, o abandono à imoralidade, a vida eterna, o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza que ele ali está naquele momento. E às vezes nós olhamos para a sociedade e vemos isso estampado. O poder dos poderosos, não temem a Deus. A lei deles é a lei que coloca um homem na prisão, uma mulher na prisão por escrever. Perdeu, mané, 17 anos, não vai ver seus filhos. Serve a Deus e pergunta: mas eu não fiz crime nenhum, eu escrevi com um batom. Mas vai para a cadeia, porque representa Herodes, o poder corrompido da sociedade,
que vivemos, que passamos, e isso gera conflitos em um homem, em uma mulher de Deus, em pessoas que estão buscando a comunhão. Nós vemos que João, na cadeia, ele representa, irmãos, a voz da consciência, a voz daquilo que você e eu buscamos, é saber que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, Deus pode tirar você desse calabouço, dessa prisão existencial que você vive, desses conflitos. Paulo falava: oh, aquilo que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo, mas aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Paulo também tinha os seus conflitos, irmãos. Às vezes sou eu, é você que fala: eu quero ser mais crente, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero estar mais na presença de Deus, mas não consigo. Mas a sua consciência fala a você: continua clamando ao Senhor, continua buscando ao Senhor, continua louvando ao Senhor, continue fazendo a vontade de Deus, ainda que você esteja em uma prisão existencial, ainda que você esteja nos seus conflitos existentes na sua vida. Deus essa manhã nos fala para que nós possamos ter a certeza que Ele é o poder, e Ele está no poder para transformar a minha e a tua vida. Segundo, como conciliar o silêncio de Jesus com a urgência e a necessidade do seu servo. Se você olhar para esse texto, nós vemos, não é fácil conviver com o silêncio de Jesus, irmãos. Nós queremos respostas rápidas. Hoje a internet, nós não conseguimos ver um vídeo de 2 minutos, já queremos passar esse vídeo, só se ele for muito interessante, senão você já passa. E como conciliar o silêncio de Deus na sua necessidade, na sua angústia, naquilo que você está passando? Como eu posso conciliar? Como eu posso fazer com que na hora da aflição Jesus venha me socorrer? E o socorro de Jesus tem que ser já, não pode ser para amanhã. É hoje que eu quero o socorro de Jesus. Mas Jesus às vezes se cala. Há momentos em nossa vida que Jesus parece estar longe, que Jesus parece não estar ouvindo a tua voz e nem a minha. Parece que você clama e os céus continuam fechados. Você ora e você não vê solução. Você busca e parece que não há saída. Você chora, mas parece que Jesus está longe, está distante, e nem ouvindo o teu choro. Mas Jesus, Ele manda eu te dizer essa manhã: continue perseverando, continue buscando. Ah, irmão, mas a igreja, já não sinto mais a presença de Deus. Eu vou à igreja e já não consigo ouvir a voz de Deus, porque as circunstâncias que a minha vida, que eu estou vivendo em minha vida, já não me dão mais a paz que eu busco, porque Deus se calou. Deus não fala mais comigo, Deus não fala na palavra, Deus não fala no louvor, Deus não usa alguém para falar comigo. Mas hoje, esta manhã de domingo, Deus está falando com você esta manhã, porque Ele é aquele que sabe todas as coisas. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa, mas é no momento de Deus, é no tempo de Deus que as coisas irão acontecer. E se esse tempo de Deus ainda não chegou, continue esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Jó clamou a Deus. Jó capítulo 23, versículo do 1 ao 7, nós vemos Jó clamando a Deus, mas não recebe resposta. Tudo o que passou na vida de Jó, e ele clama ao Senhor e não tem resposta, e não vê a resposta de Deus. Isaías pede a Deus que não se cale diante da aflição do povo.
mas Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio. Até mesmo Jesus clamou a Deus, mas não recebe resposta. Na cruz, Jesus clama ao Senhor, e Deus não responde ele. Às vezes você vai continuar clamando ao Senhor, e não vai ter resposta. Às vezes você vai vir à igreja, e não vai ter resposta. Às vezes você vai em outra igreja, eu preciso ir em outra igreja, ali não está tendo resposta, eu vou em outra, eu vou em outra, eu vou em outra, e faz uma peregrinação nas igrejas, mas Jesus não dá resposta, fica em silêncio. Eu também não sei explicar a você, porque Deus fica em silêncio em momentos mais cruciais em nossas vidas. João está passando por essa crise. João está passando por esse momento. E não seria diferente comigo e com você. Nós não somos melhores do que João. Nós não somos melhores do que qualquer homem que a Bíblia nos relata. E tiveram muitas mais aflições do que nós temos. Nossas aflições não chegam nem a um cisco do que esses homens passaram. Mas são exemplos para que nós possamos permanecermos firmes, alicerçados na palavra de Deus e buscando a Deus enquanto é tempo. Terceiro ponto que eu quero trabalhar: os homens de Deus às vezes são assolados pelas dúvidas. Você já teve dúvida? Ah, irmão, eu sou cheio de dúvida, sou que nem uma criança, né? Criança é cheia de dúvida, vive perguntando, mas por que, pai? Por que isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus já não destruiu Satanás? Por que a gente tem dúvidas? Nós temos dúvidas, nós temos incertezas, nós cremos, mas lá no fundo, às vezes nós geramos uma dúvida, porque a circunstância é uma, a realidade é outra, aquilo que os seus olhos estão vendo fala ao contrário do que Deus está te falando, ou está te mostrando, e você começa, mas Deus falou que vai fazer. Aí vem um filho de Satanás e fala, tudo que está ali na Bíblia, isso aí foi escrito pelos homens, Deus não existe não, e aí você fica acreditando, está vendo? Por isso você está nessa pindaíba, do jeito que você está, porque geram dúvidas, geram aflições, geram incertezas, mas é nessas horas que nós devemos permanecermos firmes, alicerçados, buscando a presença de Deus, clamando a Ele. E eu sei que tem pessoas que às vezes não tem nem força para orar, irmão, não tem nem força para buscar a Deus. A pastora disse logo no início, quantas almas estão angustiadas, quantas pessoas estão angustiadas já sem força. Pastor Fábio no hospital, relatando, pastora Camila falando de pessoas que se desviaram, porque tiveram algum momento dentro da igreja, que não conseguiram permanecer diante das aflições, diante das dúvidas, e escolheram o caminho de volta, o caminho que retrocede a Jesus, o caminho que leva à perdição. Pessoas que até mesmo estão desigrejadas, mas servem a Deus dentro dos seus lares, dentro das suas casas, porque dentro da igreja encontraram ou tiveram algum tipo de decepção por uma palavra que foi dita, por uma palavra que foi expressada de mal colocação, e essa pessoa se entristeceu e falou, não vou mais à igreja, não quero mais fazer parte daquele local e daquelas pessoas. E saíram da igreja, e estão falando, não volto mais para os caminhos do Senhor, da igreja, mas servem ao Senhor dentro das suas casas, leem a Bíblia dentro das suas casas, às vezes fazem reuniões com a sua família dentro de casa.
mas criaram dúvidas, estão passando por momentos difíceis de crise. Algumas se perderam no caminho e não conseguem mais voltar. A vergonha impera sobre aquela pessoa. A pessoa não tem mais coragem de voltar à igreja e falar assim: voltei, Senhor. Oséias capítulo 14, e ali vai falar para que o povo dele voltasse para o Deus. Não era voltar para a igreja, não era voltar para simplesmente uma religiosidade, mas era voltar-se para Deus. E quando a dúvida assola um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós precisamos voltar ao primeiro amor, a Deus. Homens na Bíblia que tiveram dúvidas. Moisés quis desistir. Números capítulo 11, do verso 10 ao verso 15. Nós vamos ver que Moisés também quis desistir. Elias pediu para morrer. Nós vemos que Jeremias teve angústias, amados. Jeremias teve angústia. Paulo chegou ao ponto de perder a esperança da própria vida. Se nós abrirmos a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, o verso é o 8, irmãos. Olha o que Paulo fala aí. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que enfrentamos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo, ele relata que nesse momento ele perdeu a esperança de tantas tribulações, aflições, que um homem, uma mulher de Deus enfrenta. E eu pergunto, o que você tem enfrentado? De que forma você tem suportado essas aflições, essas angústias, esse momento que você vive? Eu vejo que homens de Deus tiveram essas aflições, essas dúvidas. Elias pede a morte diante de uma situação política, religiosa. O império quer a cabeça dele, os profetas querem matar ele, e ele se esconde, ele foge, porque em momentos cruciais na nossa vida, nós temos duas opções: ou fugir ou enfrentar a situação, enfrentar aquilo que Deus propôs para mim e para você, suportarmos as aflições que nos atingem, os momentos de dúvidas, os momentos de incerteza. Mas eu vejo que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido na vida daquele que serve a Deus, daquele que busca a Deus. Quarto ponto aqui, a confirmação que pacifica a alma. Lucas capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nós vemos que Deus, ele tem sempre a resposta daquilo que nós precisamos. Nós vemos que em Lucas aí capítulo do 21 ao 23, nós vemos que Deus fala da seguinte maneira. Diz assim a palavra do Senhor: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos seus mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Olha aí, João, a resposta que você está querendo. Olha aí, João, a resposta que você me pediu. Vão lá e avisem a João. A resposta está aí, amados. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ô João, a resposta está aí para você, meu filho. O reino de Deus continua a todo vapor. O reino de Deus continua fazendo aquilo que se propôs a fazer, que é curar aqueles que estão
enfermos, é levar a palavra àqueles que estão surdos. Nós estávamos surdos, irmãos, nós estávamos no caminho da morte, nós éramos aleijados, nós éramos pessoas que estávamos condenados à morte, mas certo dia Jesus olhou para mim e para você e disse: meu filho, hoje eu entro na tua vida e os teus ouvidos são abertos, os teus olhos são abertos, os teus ouvidos são destampados e você vai começar a andar diferente. E aqui estamos, com os olhos abertos, os ouvidos destampados para ouvir a palavra de Deus e sabermos que nós temos aflição também, mas sabemos que tem um Deus que nos cura, um Deus que ouve, e Ele continua. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ah, irmão, não se escandalize por Jesus, pela causa que Jesus, de repente, está fazendo na vida daqueles que estão servindo a Ele. Jesus disse que nós teríamos aflições, e essas aflições, elas vêm a qualquer um, irmãos, servindo ou não servindo ao Senhor. O importante é que quando você está servindo ao Senhor, você sabe que tem alguém, tem um Deus, que Ele pode mudar a sua aflição. Ele pode mudar a sua história. E quando nós não servimos ao Senhor, nós não sabemos o que fazemos. Nós ficamos correndo de um lado para o outro, como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem direção. Não sabemos de que forma resolver as angústias que a vida nos traz, as situações que a vida nos traz. Nós não sabemos, mas quando nós estamos servindo ao Senhor, nós temos um prumo, nós temos um alvo, nós temos uma missão, nós temos uma resposta. Senhor, se for para só ser que a tua graça me basta, então eu vou continuar a pregar, eu vou continuar a orar, eu vou continuar a fazer a tua vontade, ainda que meu corpo esteja enfermo. Eu continuarei louvando e adorando ao teu nome. Ainda que os céus estejam fechados sobre a minha casa, eu sei que o Senhor pode mandar um profeta aqui na minha casa, e aquilo que estava morto pode ser ressuscitado, aquilo que estava sem vida pode ser transformado, aquilo que já não tinha mais salvação pode encontrar a salvação e a solução. E eu vejo que Jesus é esse. Eu não sei a resposta que João queria ouvir, irmão. De repente a resposta não era essa. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando. Senhor, mas a minha situação aqui é de prisão, eu não consigo sair, eu não cometi crime. Eu confrontei um adúltero, um governador da época, pelo adultério que ele estava cometendo, por as práticas mundanas que ele estava fazendo, e eu estou aqui, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu falei a palavra de Deus, mas a resposta é essa. A resposta é que os cegos estão vendo, e João entende. João sabe que a resposta não é aquilo que ele queria ouvir, mas é aquilo que Deus tem para te falar essa manhã. De repente você veio aqui essa manhã atrás de uma resposta, que não seja essa. Só não, eu não queria ouvir isso. O que isso tem a ver com o que eu estou, né? Eu queria que Deus falasse outra coisa, mas Deus está te falando, irmão. Deus está te falando que a resposta que Ele tem para você, a resposta que Ele manda te dizer, que as misericórdias de Deus ainda estão aqui. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, se você abrir a tua Bíblia, você vai ver que nós temos essa resposta. A graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pelas suas misericórdias, e suas misericórdias são inesgotáveis. Eu vejo que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. João estava recebendo, olha,
as minhas misericórdias são inesgotáveis. Você tem o privilégio, como eu, temos o privilégio de saber que as misericórdias de Deus se renovam sobre nossas vidas, para que nós não venhamos ser consumidos. E a mensagem que eu coloquei aqui, e transpôs 3 questões. A mensagem de Jesus a João tem 3 ênfases. Primeiro, irmão, a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus abre portas para os que são rejeitados. Jesus estava dizendo para João, esses que são rejeitados, que são cegos, porque um cego era rejeitado, um aleijado era rejeitado. As pessoas que eram enfermas naquela época eram rejeitadas. E até hoje, muitos cegos, muitos aleijados, muitas pessoas que estão enfermas para a sociedade são rejeitados. Mas Jesus estava falando, a mensagem do reino de Deus abre a porta para aqueles que são rejeitados. Já sentiu-se rejeitado, irmão? Chegou em algum lugar onde as pessoas não te cumprimentam, ou se te cumprimentam, só te cumprimentam por algum momento, depois te rejeitam, viram as costas, começam... Você já se sentiu assim? Saiba que no reino de Deus você não vai se sentir dessa maneira. Você não vai se sentir rejeitado. Deus não te rejeita. Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe que você não é um homem nem uma mulher perfeita, e Ele não te rejeita da forma que você é. Você pode ter feito o pior pecado, irmãos, para o mundo, mas Deus continua dizendo que você, para Ele, é importante. E o reino, as portas do reino dele estão abertas para você. Segundo ponto aqui, a mensagem de Jesus mostra que no reino de Deus, a sepultura não tem força sobre a morte. E nem a última palavra. João estava próximo da morte. Próximo de perder a sua cabeça. Mas Jesus estava falando que no reino de Deus, as portas do inferno não ia prevalecer sobre a igreja e nem sobre daqueles que servem a Ele. E Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios, irmãos. Olha que lindo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver que Paulo fala, versículo 55. Olha o que Paulo fala. Onde está a morte, a sua vitória? Oh, glória ao Senhor! Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. João, a sua vitória está garantida. A morte não tem poder sobre nós. E o aguilhão da morte também não tem poder. João ia morrer. João ia ser, a cabeça dele ia ser decapitado e a cabeça dele ia ser posta em uma bandeja. E ser colocado diante daqueles homens que exerciam o poder da época. Mas a morte não teria vitória na alma de João. Não teria vitória, porque Jesus estava mostrando que no reino dele a sepultura e a morte não tem força. Então não tenha medo, irmão. Não tenha medo do que você pode passar ou enfrentar, porque Jesus já nos deu vitória. E terceiro, para terminar essa mensagem, a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus é para a libertação dos oprimidos, daqueles que estão cativos, daqueles que estão presos nos seus conflitos. Deus essa manhã quer mostrar para mim e para você que os conflitos que você vive, as aflições que você passa, as incertezas que você tem, Deus está falando que Ele está com as portas abertas para dar vitória, para dar solução, para dar força para que você possa caminhar, para que você possa continuar a sua jornada.
ainda que você não veja a solução, ainda que você não consiga enxergar, é porque nós não vivemos daquilo que vemos, irmãos, mas nós vivemos daquilo que cremos. Eu creio, eu acredito, irmão, eu acredito que Deus, Ele pode mudar a nossa história, as nossas aflições. Eu não sei quanto tempo, eu não sei qual vai ser o tempo ou o período que você vai passar. Eu não sei se você está passando há anos nessa situação. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, debaixo do sol. Há tempo de nós estarmos alegres, mas há tempo de nós chorarmos. Há tempo que passamos por momentos de fraqueza. Mas saiba que todos os momentos de fraqueza que você passou, Jesus esteve do seu lado. Paulo, ele fala que ele combateu o bom combate. Ele guardou a fé, irmãos. E a coroa da justiça estava guardada para ele, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Deus está conosco. Deus está com a igreja genuína de Osasco. Deus está com você, irmãos. E não é vergonha você falar que está passando e tendo conflitos em sua vida espiritual. Não há vergonha de você dizer: Senhor, são tantas as lutas, são tantos os momentos de angústia na minha alma, mas eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor continua olhando para mim. E eu só tenho a clamar ao Senhor. Eu só tenho a dizer: Senhor, eu não sei quais são os propósitos que o Senhor tem para a minha vida e nem para a minha família. Mas saiba que eu vou continuar louvando o Teu nome. Eu vou continuar adorando ao Senhor de todas as formas, de todas as maneiras, com toda a minha força, com toda a minha alma. Eu sei que o Senhor vive, e em algum momento o Senhor se colocará de pé, e eu vou poder dizer que o meu Redentor ainda vive. Oh Senhor, aleluia. E quando você não tiver forças para orar, irmão, chore, grite, se ajoelhe, fique até em silêncio, porque Deus, Ele no silêncio, Ele te ouve. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus tem estado ao seu lado. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta apenas acreditar no que Deus irá fazer. Quando Deus decide, Ele entra em tua vida, irmão, é porque Ele está trabalhando. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Ah, irmão, louve ao Senhor. Cante ao Senhor nos momentos de aflição. Deus vai na frente, quebrando as correntes, abrindo os caminhos. Deus, Ele vai à tua frente. Deus, Ele vai ao teu encontro. Mas louve, cante, tenha fé, creia e acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Soberano e eterno Pai,
Eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Agradeço pela palavra que o Senhor desceu ao meu coração essa madrugada. Obrigado, Senhor. Sabemos que somos homens, mulheres, jovens que temos os nossos conflitos. Vivemos o conflito de uma sociedade corrompida, de um sistema carcomido, Senhor, pelo pecado, por aquilo que tem nos tirado a paciência. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle. Senhor, às vezes eu não consigo expressar tudo aquilo que eu tenho a dizer ao Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui essa manhã para tirar a preocupação deste homem, desta mulher, e nos dar a mensagem que o reino de Deus traz a porta da renovação, da esperança, da cura e da transformação. As aflições desse mundo não vão tirar os nossos olhos do teu reino. Senhor, nós estamos aqui essa manhã porque nós somos pecadores e carecemos da sua misericórdia, carecemos do teu amor, e é só a tua graça que nos sustenta. É só a tua graça que faz com que nós possamos andar, Senhor, sabendo que nos nossos deslizes, nas nossas fraquezas, nos nossos momentos mais difíceis, o Senhor tem nos dado a oportunidade de louvar ao Senhor e de se arrependermos e de dizermos que o Senhor é o dono da nossa vida e da nossa casa. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados que nós temos cometido. Perdoa, Senhor, a falta de fé. Perdoa, Senhor, aquilo que nós não tenhamos feito por omissão. Mas sabemos que hoje, essa manhã, a misericórdia do teu reino se estabelece sobre a vida desta igreja, deste povo, Senhor. Obrigado pela vida dos pastores. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos uma semana onde possamos escrever coisas que venham estar em nosso livro da vida, Senhor, aonde possamos dizer a verdade para o Senhor, aonde possamos dizer: Senhor, estou fraco, estou abatido, estou desanimado, mas o Senhor esta manhã de domingo me deu a oportunidade de ser cheio do teu Espírito. Enche o teu povo com o teu Espírito, Senhor. João vinha batizando o arrependimento, João vinha batizando aqueles que queriam ser cheios do Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito essa manhã, que possamos sair daqui diferente, que possamos sair daqui, Senhor, avivado pela tua palavra e pelo teu poder. Senhor, como eu preciso do Senhor na minha vida, Pai. Como eu preciso do Senhor em minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Muda o que precisa ser mudado. Entra, Senhor, no meu ministério, Pai. Senhor, entra na vida da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, entra na vida desses meus irmãos. Visita, Senhor, o abatido, o cansado, o desanimado, o que está longe, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, porque a igreja é sua, esse povo é seu. Eu só posso ser o precursor dessa palavra, mas é o Senhor que faz a transformação, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. As palmas enaltecem ao nome do Senhor. As palmas são para o Senhor, irmão. As palmas são para glorificar aquele que tem o poder. Essas palmas suas são para dizer como você é agradecido a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer, por tudo que Ele tem preparado. Ainda que você esteja no cárcere, ainda que você esteja
preso, Jesus e a palavra dele está livre. Amém? Glória a Deus. Pastor Moisés, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Queridos, na terça-feira nós temos o nosso encontro de oração. Se você puder, venha orar. Se você não puder estar aqui conosco, tire um tempo em casa para estar orando, para buscar mais a Deus. Eu, pelo menos, queridos, eu amo estar em oração. Eu sou fruto de oração. A minha mamãe, antes de partir, todas as vezes eu via minha mãe orando por mim. E ela dizia: Senhor, não me leve antes que eu veja todos os meus te servindo. E eu fui o último de 7 irmãos a se entregar para o Senhor. Logo depois o Senhor recolheu minha mãe. Enquanto o irmão Edson falava aqui de conflitos, eu estava ali lembrando-me que, servindo ao Senhor em oração, vigília, jejum, evangelismo, irmãos, envolvido com todas as direções dentro da obra do Senhor, eu fui mandado embora do emprego. Numa vigília de passagem de ano, nós estávamos dentro da igreja orando, roubaram o meu carro. Servindo ao Senhor lá no Portal do Oeste, um trabalho de evangelismo nos primórdios do Portal do Oeste, aqui pertinho, a minha esposa escorregou, ela estava grávida, perdemos o nosso bebê. Alguém chega para mim: Moisés, você serve a Deus, você está sempre orando tudo, fazendo tudo isso. Acho que Deus ama mais a mim do que você. Olha o que aconteceu com a sua vida. É um conflito. Eu estou te servindo. Mas falamos aqui na sexta-feira. E falei ontem, lá em São Domingos, no aniversário da Igreja da Genuína, lá em São Domingos. O Senhor chama Paulo, chama Ananias e diz assim: fala para Paulo, ele vai saber o quanto vai padecer pelo amor do meu nome. Está lá em Atos capítulo de número 9. A conversão de Saulo. O quanto vai padecer, vai sofrer por amor do meu nome. E o Paulo disse: eis-me aqui. Que Deus nos ajude. Então, terça-feira, oração. Sexta-feira, próxima, a partir das 20 horas, instrução, culto ao Senhor com instrução bíblica. E no próximo domingo, o nosso encontro da família aqui neste lugar, a partir das 9 horas. Se der, chegue um pouquinho antes para estarmos orando. Amém? Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Da maneira que o Senhor se expressou a nós. Eu creio, Senhor Deus, que quando a Roseli falou de noite, a Shirley falou de noite na oração, é que existia uma noite querendo impedir de vermos o brilho da manhã. Por isso, ó Deus, desde o primeiro cântico, as orações, os louvores que foram aqui entoados, as palavras que foram ditas, a tua palavra que foi entregue ao meu coração, falava, Senhor Deus, de conflito. Falava de rejeição, Senhor. Como testifiquei, Senhor, ser rejeitado no ambiente de trabalho, ser colocado de lado, impedido de avançar, de progredir, de ter o sustento, Senhor. Quantos conflitos, Senhor Deus, às vezes estão em nós, invadindo, Senhor Deus, tomando conta do nosso tempo, que deveríamos estar dedicando ao Senhor. Mas te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz, Senhor Deus, e como é maravilhoso nos ouvir isso, que um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Que o Senhor possa nos encontrar te servindo, que o Senhor possa nos encontrar desejosos por ti, fazendo a tua vontade. Que esses conflitos, Senhor Deus, sejam para o crescimento nosso, seja para o amadurecimento, para o fortalecimento, Senhor. Que a tua palavra continue sendo abundante em nossas vidas, que este lugar continue sendo ocupado por pessoas que têm intimidade com Deus, Senhor, pessoas que buscam a tua face, seja, Senhor Deus, para ministrar a tua palavra, para louvar, para interceder, para testemunhar, para testificar.
que este lugar, Senhor Deus, seja ocupado com pessoas que tenham compromisso com o teu reino, com a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço em favor dos meus irmãos que aqui estão, em favor daqueles que não puderam estar conosco nesta manhã. Tu sabes de todas as coisas, que a tua palavra continue sendo proclamada através das nossas vidas, quer seja elas de forma verbal ou de forma, Senhor Deus, a testificar sem palavras, mas com o nosso viver, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no decorrer desse dia, da semana, até que o Senhor venha, nos sustente e nos proteja, Senhor. Agora pedimos ao Senhor que nos leve em paz de retorno ao nosso lar, nos dê uma tarde de domingo abençoada na tua presença. Bendito Deus, uma semana produtiva em que possamos expressar a nossa gratidão ao Senhor por vivermos num reino que o Senhor tem nos preparado aqui na terra e muito mais além, um reino eterno que nunca terá fim. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja, como filhos, como servos, como testemunhas, agradecidos imensamente no precioso nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, e nós aqui como parte dessa igreja, com conflitos, mas servindo a Deus, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: amém. Jesus, está encerrado.